Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui, é claro, na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 3 e 4 de junho de 2020. Karina, uma semana na qual não tivemos nenhum julgamento relacionado à Covid-19. Temas importantes, decisões, inclusive, de julgamentos que foram retomados e finalizados nas sessões plenárias desta semana. Essa foi a grande tônica da semana, né, Cadu? A retomada de julgamentos com pedidos de vista que haviam sido feitos em sessões anteriores e julgamentos já iniciados. Na quarta-feira, 2 grandes temas dominaram a pauta. Um deles foi a conclusão do julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que se discutiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que teria dado aos trabalhadores portuários avulsos o mesmo direito conferido aos trabalhadores que são contratados efetivamente com vínculo permanente de trabalho, referente a um adicional de 40% por atividade de risco. Havia uma discussão se isso seria constitucional ou não e os ministros, por maioria, entenderam por manter a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, já que estaria em consonância com a Constituição em razão do princípio da igualdade. Esse foi o primeiro julgamento realizado na quarta-feira. E ainda na quarta-feira, os ministros iniciaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que já estava em andamento, foi retomada com o voto do ministro Edson Fachin, não voto vista, porque o julgamento havia sido suspenso, apenas com o voto do ministro Alexandre de Moraes e do relator ministro Ricardo Lewandowski. E na sessão da quarta-feira, a grande discussão nessa ADI que questionava dispositivo inserido na Constituição do Estado de Roraima, que estabelecia que para o preenchimento de alguns cargos na administração pública seria necessária a prévia aprovação perante a Assembleia Legislativa. O que isso significa? Para, por exemplo, ser presidente de uma autarquia, de uma fundação, ou para ser nomeado defensor público geral do Estado, seria necessário, de acordo com a redação dada pela emenda à Constituição, uma sabatina perante a Assembleia Legislativa para tão somente aquele nome ser empossado no cargo. Os ministros decidiram, por maioria, que alguns cargos não podem ter essa ingerência do Poder Legislativo, já que é uma atividade exclusiva do Executivo. Estaria havendo o que o ministro Luiz Roberto Barroso chamou de uma usurpação da reserva de administração. Então, essa intervenção do Poder Legislativo na nomeação de cargos do Executivo seria inconstitucional. Foi uma decisão também tomada por maioria. Na quarta-feira ainda, duas outras ações diretas de inconstitucionalidade, mas da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que já tinha um quórum robusto formado pela manutenção da norma, foi confirmada também na quarta-feira pela constitucionalidade do dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo, que previu que o Tribunal de Contas daquele município pode ser composto por 5 conselheiros. O argumento era de que seria inconstitucional, já que a Constituição Federal trata do Tribunal de Contas da União uma composição de 9 ministros e para o Tribunal de Contas dos Estados, 7 conselheiros. E havia um argumento de inconstitucionalidade porque o Tribunal de Contas do município de São Paulo seria composto por 5 conselheiros. O ministro Gilmar Mendes já havia votado anteriormente, entendendo que essa proporção seria razoável, consideradas, né, as dimensões dos tribunais de contas e considerando que o Tribunal de Contas Municipal, que foi mantido após a Constituição de 88, foi apenas o de São Paulo e do Rio de Janeiro e que contar com 5 conselheiros apenas seria algo proporcional e razoável, não haveria qualquer inconstitucionalidade. Esses tribunais de contas municipais, eles já existiam antes da vedação de que municípios tivessem tribunais de contas, exatamente, como acontece nos estados. Exatamente. A Constituição proíbe, depois de 5 de outubro de 88, que os municípios tenham tribunais de contas municipais próprios. Aqui, onde já existia, foi mantido, São Paulo e Rio. Mas as contas dos municípios são fiscalizadas por tribunais de contas municipais dentro do Estado também. Mas aí é uma outra circunstância. A discussão nessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade era justamente sobre essa composição por 5 conselheiros e não 7. Na quarta-feira,
duas ações diretas de inconstitucionalidade também, que estavam pautadas para quarta, acabaram migrando para quinta-feira e tratavam justamente do princípio da ultratividade das normas do direito do trabalho. Eu vou te perguntar exatamente, porque esse foi um tema que surgiu. O que é ultratividade das normas? O argumento nessas duas ações que já tinha sido iniciado era de que uma medida provisória editada no ano de 2000 e que alterou uma legislação da Política Nacional de Salários teria permitido que acordos e convenções coletivas, depois de finalizado o prazo estabelecido para ela produzir os seus efeitos, poderia continuar produzindo efeitos, mesmo após finalizada a sua vigência, até que uma outra norma coletiva fosse efetivamente criada. Isso é a ultratividade da norma. Ela continua produzindo efeitos, mesmo o prazo dela ter sido exaurido, vamos dizer assim. Os ministros decidiram na quinta-feira, também por maioria de votos, ficou vencido nesse caso o ministro Edson Fachin, que a própria emenda à Constituição 45 mudou toda uma estrutura do direito do trabalho na Constituição e também, em 2017, com a reforma da CLT, a reforma trabalhista, houve uma vedação expressa a essa ultratividade dos acordos e negociações, acordos e convenções coletivas, de modo que a legislação trabalhista prevê que elas podem produzir os seus efeitos por 2 anos, vedada expressamente essa ultratividade da norma, ou seja, se finalizados 2 anos não tiver uma outra convenção já para entrar em vigor, ela deve cessar os seus efeitos imediatamente. Karina, e também houve ainda uma outra decisão tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal tratando de bloqueio de verbas no estado do Amapá. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeiramente, vamos começar fatiando, como sempre, a partir da sessão plenária da quarta-feira. Na pauta daquela sessão, por videoconferência, o julgamento de uma ação sobre a legalidade de adicional de risco para portuários avulsos, como inclusive adiantamos agora há pouco. Esse julgamento que já foi iniciado anteriormente. Antes, vamos saber um pouco mais sobre o assunto. O trabalhador portuário avulso é aquele que presta serviço a um ou mais portos, mas sem vínculo empregatício. Ele trabalha de acordo com a demanda da empresa, sem horário ou jornada fixa. O recurso no Supremo Tribunal Federal é de autoria do órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário. A entidade questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que garante o pagamento de adicional de 40% a trabalhadores avulsos. A medida já era prevista na Lei 4.860, de 1965. O julgamento retorna com voto vista do ministro Marco Aurélio, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. No voto, o ministro citou que a Constituição Federal prevê a igualdade de direitos aos trabalhadores. Para ele, o pagamento do adicional é legal. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o relator. Pois é, e na sessão plenária desta quarta-feira o julgamento aconteceu. Os ministros do Supremo reconheceram que os trabalhadores portuários avulsos também têm direito ao pagamento de adicional de risco. O órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário de Paranaguá e Antonina contestava uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A corte garantiu o pagamento do adicional de risco portuário de 40% aos chamados trabalhadores avulsos. São aqueles que prestam serviço sem vínculo empregatício. O julgamento do recurso extraordinário começou em novembro de 2018. O relator, ministro Edson Fachin, reconheceu o direito dos avulsos ao adicional, desde que tivessem a mesma função e condições dos trabalhadores com carteira assinada. Na época, 6 ministros seguiram o voto do relator. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio, que divergiu do relator. O ministro alegou que não há previsão na lei para que o adicional de risco portuário seja estendido aos trabalhadores avulsos. Diverjo do relator para dar provimento ao extraordinário, assentando a impossibilidade de ter-se ausente expressa previsão legislativa a extensão aos trabalhadores avulsos do direito à percepção de adicional de risco portuário devido aos portuários típicos, coloco entre aspas, portuários típicos,
porque mencionados na lei, prestadores de serviço com vínculo empregatício permanente, e não há vínculo empregatício, porque aí teríamos a incongruência em se tratando de avulsos. Há vínculo empregatício permanente junto à administração dos portos, na forma do artigo 14 da Lei 4.860, de 65. O último voto foi do ministro Celso de Mello, que acompanhou a maioria e negou o provimento ao recurso. Com isso, o plenário reconheceu o direito ao adicional de 40% aos avulsos. A norma constitucional tem nítido caráter protetivo da igualdade material entre as categorias de trabalhadores com vínculo e os trabalhadores avulsos, de forma que, se o adicional de riscos é devido ao trabalhador portuário com vínculo, seja ela servidor ou empregado, também deve ser devido ao trabalhador portuário avulso que esteja laborando nas mesmas condições. A maioria também reconheceu a tese de repercussão geral apresentada pelo relator. Ou seja, a decisão vai valer para todos os casos semelhantes na Justiça. A tese que venha, portanto, a explicitar este tema, que teve a sua repercussão geral reconhecida, proponho a seguinte formulação: sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. O plenário também julgou um agravo numa ação rescisória do titular de um cartório do Rio Grande do Sul. Pércio Brinkman Filho assumiu o cargo sem prestar concurso público. A defesa de Pércio questionava uma decisão já tomada pelo Supremo. O titular do cartório não pode ocupar o cargo sem concurso. Um dos argumentos do advogado de defesa era de que houve violação à coisa julgada. De fato, a ação rescisória tem dois fundamentos: violação à coisa julgada e violação a direito adquirido do senhor Pércio para, se manter nesse cargo. O senhor Pércio, ele ocupa o cargo desde 1996, nós estamos em 2020, até hoje ele está lá. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, negou o provimento ao agravo. Disse que o assunto já está consolidado do ponto de vista constitucional. A matéria ela é absolutamente pacífica no campo constitucional. Porque o que se verifica aqui? Se verifica uma pretensão de ocupação de um cartório sem preencher a regra do concurso público. Muito embora, diz a parte, não, mas era a época em que eu ocupava, eu preenchia os requisitos. Sucede que houve uma outra ação e nós vamos verificar pelas atribuições concedidas pela Constituição Federal nos artigos 127 seguintes para o Ministério Público, que hoje o Ministério Público tem uma função de defender interesses públicos, como, por exemplo, a ocupação inconstitucional de um cargo de serventia extrajudicial. O ministro Marco Aurélio divergiu do relator. Peço vênia a maioria já formada para divergir e proveu o agravo para que a rescisória tenha regular sequência. Mas os outros ministros seguiram o relator e negaram provimento ao agravo. Este é um assunto que precisa de ser superado, porque a Constituição estabeleceu uma regra que visa a moralidade e legalidade no provimento desses cargos e 31 anos depois não conseguimos fazer com que a sociedade tivesse esse entendimento no sentido de pacificar, compreendendo perfeitamente os interesses que correm, mas são interesses contrários ao que dispõe a Constituição. Esta foi a sessão plenária da quarta-feira. Depois do intervalo, vamos saber como é que foi a sessão plenária por videoconferência da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere os destaques da semana nas sessões por videoconferência do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. Na pauta da sessão da quinta-feira, uma ação sobre a possibilidade de bloqueio de verbas da educação para o pagamento de débitos trabalhistas. Antes do julgamento, as informações sobre o processo.
O estado do Amapá questiona no STF decisões da Justiça Trabalhista de bloquear dinheiro de merenda, transporte de alunos e manutenção de escolas para pagar dívidas públicas. O embate judicial começou quando a Justiça do Trabalho determinou em 3 ações diferentes o bloqueio de valores correspondentes a uma dívida do Estado em processos trabalhistas. Segundo o governo estadual, toda a verba dos caixas escolares é destinada exclusivamente ao ensino público e, pela lei, são impenhoráveis. A medida, segundo o pedido, também afrontaria preceitos fundamentais, como da separação dos poderes, da eficiência da administração pública e da impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do estado do Amapá. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, já havia deferido liminar pela suspensão de qualquer bloqueio de verba da educação. Agora, o plenário da Corte julga o mérito da ação para decidir se ela passa a valer definitivamente. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que recursos públicos da educação do Amapá não podem ser bloqueados para pagamento de dívidas. Em outro caso, a Corte analisou ações contra medidas relacionadas à Política Nacional de Salários, que perderam eficácia depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. As ações questionavam o artigo da medida provisória 1950 sobre medidas complementares do Plano Real. Esse artigo revogou 2 parágrafos da Lei 8.542, de 92, sobre a Política Nacional de Salários, que diziam: as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais e só podem ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho. As condições de trabalho e as cláusulas sobre salário serão fixadas em contrato, convenção ou acordo coletivo. Esses itens foram questionados pelo Partido Comunista do Brasil e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário, Aéreo, na Pesca e nos Portos. Eles alegaram que a revogação dos parágrafos contraria a Constituição, que reconhecem as convenções e acordos coletivos, e que o salário não pode ser reduzido. O julgamento começou em novembro de 2016 e foi retomado nesta quinta-feira com o voto da ministra Rosa Weber. Ela entendeu que as ações ficaram prejudicadas, ou seja, perderam o objeto. Segundo a ministra, as normas apontadas como inconstitucionais foram alteradas pela Emenda Constitucional 45 e pela Reforma Trabalhista de 2017. Passado mais de 3 anos da devolução do meu pedido de vista, a controvérsia volta a julgamento em contexto jurídico que entendo justificador do reconhecimento da prejudicialidade das velhice. A ministra Carmen Lúcia reajustou o voto para entender também que houve perda de objeto da ação. Porque agora nós temos não uma discussão, mas uma norma expressa que é taxativa quanto à impossibilidade da outra atividade. Já o ministro Edson Fachin manteve o voto de divergência e reconheceu a inconstitucionalidade das normas. Entendo que a densidade normativa dos dispositivos constitucionais trazidos à colação se projetam sobre essa matéria e reputo por considerar estabilizada a demanda para ser apreciada quanto à matéria de fundo. No momento em que o julgamento se iniciou, mantenho o voto da divergência, não acolhendo a preliminar. Mas os outros ministros acompanharam a relatora e a ministra Rosa Weber. Foram ajuizadas há 20 anos. E como agora ressaltou a ministra Rosa Weber e endossou a ministra relatora, nós tivemos uma reforma recente trabalhista, que dispôs sobre a matéria. O plenário também julgou uma ação sobre a possibilidade de bloqueio de verbas da educação para o pagamento de débitos trabalhistas no Amapá. O dinheiro bloqueado seria da merenda, do transporte dos alunos e da manutenção das escolas. Para o relator, ministro Luiz Fux, a penhora, bloqueio ou outra medida do tipo não podem ser aplicadas em recursos para a educação. E nesse particular, são impenhoráveis, atende-se aí ao primeiro pedido formulado, e, por outro lado, em relação às obrigações assumidas no âmbito privado, com aquelas doações e aquelas receitas, essas entidades responderão como qualquer devedor numa execução por quantia certa contra devedor solvente. O
o ministro Marco Aurélio divergiu, entendeu que as questões trabalhistas de execução devem ser tratadas na Justiça do Trabalho. Entender que essas situações concretas de execução trabalhista devem ser solucionadas no sítio próprio. Mas o ministro Marco Aurélio foi vencido. A maioria votou pela procedência parcial da ação para estabelecer que é inconstitucional qualquer decisão judicial que determine o bloqueio de verbas destinadas à educação. Esse dinheiro público, independentemente de ser transferido, descentralizado, esse dinheiro público obrigatoriamente deve ser gasto na educação, na atividade fim. Karina, vamos voltar justamente à decisão anterior, que você já tinha feito comentário no primeiro bloco do nosso programa de hoje, que era justamente a respeito da questão do plano real e determinados efeitos, incluindo aquela questão da ultratividade das normas, ou de normas, especificamente aplicado a esse caso. Ao direito do trabalho. Ao direito do trabalho. O que a gente pode falar novamente a respeito disso, Karina? Achei bastante interessante, porque esse processo, essas duas ações diretas de inconstitucionalidade estavam pautadas para a sessão da quarta-feira. Mas, em razão já do adiantado da hora, o ministro Luiz Fux transferiu esses dois julgamentos para a quinta e foram os dois primeiros a serem chamados. De relatoria da ministra Carmen Lúcia, a ministra Carmen e outros 3 ministros já haviam votado no mesmo sentido, pela improcedência dessas ações, e o ministro Edson Fachin já tinha aberto uma divergência, entendendo que as normas eram inconstitucionais. Em 2016, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. E ela fez uma meia-culpa na própria sessão da quarta-feira, dizendo que, não obstante o processo tenha sido suspenso em razão de um pedido de vista dela em 2016 e só retornando agora, ela disse que 20 dias depois do pedido de vista já teria disponibilizado o processo para retornar ao plenário e ser retomado esse julgamento. Mas, como a pauta dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal são definidas, de acordo com o regimento interno, pelo presidente da Corte, são vários assuntos, várias situações que devem ser analisadas. Enfim, o processo veio a julgamento essa semana no plenário, nessas sessões por conferência, no ambiente, por videoconferência, exatamente. E a ministra Rosa, então, ao votar, ela disse que todos acabavam pagando o preço do decorrer do tempo. E o ministro Marco Aurélio também disse isso ao longo da sessão. De 2016 até a data do julgamento, que aconteceu essa semana, várias mudanças legislativas aconteceram, mas principalmente a mudança que foi feita em 2017, que foi a reforma trabalhista, que veio exatamente estabelecer aquilo que se pedia em constitucionalidade nas ações. Então, essas duas ações, por maioria, os ministros decidiram que ela estaria prejudicada em razão da perda do objeto, ou seja, o que se argumentava que era inconstitucional, tomando-se um parâmetro da Constituição, esse parâmetro foi alterado pela lei, pela reforma trabalhista, de modo que aquele argumento de inconstitucionalidade caiu por terra. Então, houve um prejuízo dessas duas ações por perda do objeto. E aí, nesse sentido, a ministra Rosa Weber votou pela prejudicialidade em razão da perda do objeto. A ministra Carmen Lúcia e os demais ministros que haviam acompanhado a ministra relatora também reajustaram o seu voto em razão dessa circunstância. E por votação por maioria, o ministro Edson Fachin manteve o seu voto pela inconstitucionalidade das normas e por maioria de votos os ministros acabaram, então, entendendo que essas duas ações estariam prejudicadas por perda da ação. Um julgamento que foi consideravelmente rápido, mas com esse lamento de vários ministros, que em razão do tempo acabou-se vindo esse julgamento agora de 2016 para o plenário dessa semana, mas em razão dessas mudanças, o mérito ficaria prejudicado. Inclusive, sobre a questão de tempo, houve até algumas observações no plenário, 2 vezes o ministro Marco Aurélio e 1 vez a ministra Carmen Lúcia, deixando bem claro, eles disponibilizaram os respectivos votos a serem apresentados já há um bom tempo, em 2017, 2018, e o ministro... A demanda é muito grande, exatamente. Né? O ministro Marco Aurélio até disse assim, essa cobrança não vai ficar nas minhas costas, que é algo que realmente acaba acontecendo, muitos processos, muitos julgamentos, o ministro Dias Toffoli costuma dizer, inclusive, que, sem dúvida, isso é constatado, é uma das cortes em todo o mundo que mais fazem julgamentos, há toda uma discussão sobre isso e, às vezes, acaba acontecendo de um processo retornar somente depois de muito tempo. Mas, de qualquer maneira,
temas fechados, concluídos essa semana. Muitos, inclusive. Bom, temos encontro marcado já na próxima semana, né, Karina? Na próxima semana, com sessão apenas na quarta-feira, em razão do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira. Mas a gente acompanha tudo aqui na TV Justiça ao vivo, no direto do plenário, quarta, a partir das 14 horas, e o encontro no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.